Olá, queridos amigos do canal, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, estejam prontos para falar de NFL. Vocês podem notar, não estou no meu ambiente, né? Estou ainda em São Paulo, minha câmera que eu queria ainda não chegou, mas estamos gravando aqui essa prévia da semana do Wild Card, com muitos jogos, são 6 jogos na semana que abre os playoffs. E antes de eu falar dos jogos do Wild Card, eu quero falar para você se inscrever no canal, deixar o seu like e se tornar membro do clube do canal, que tem muito conteúdo exclusivo. Semana que vem a gente volta do estúdio com tudo na programação normal e o couro comendo. Mas vamos lá, vamos falar desses jogos que abrem os playoffs e vamos em ordem cronológica, diríamos assim. No sábado, abrindo os playoffs, nós temos o Houston Texans recebendo o Los Angeles Chargers. Os Texans foram cabeça de chave número 4, vão receber os Chargers, que são o Seed 5, foram o Seed 5 nos playoffs. Jogo que começa às 18h30, que eu comentarei esse jogo, inclusive estarei nessa com meu amigo Vinícius Moura, ESPN2 e Disney Plus. Todos os jogos, inclusive ESPN2 e Disney Plus para você. Mas vamos falar um pouquinho sobre essa partida. O Houston Texans, que durante a temporada foi muito oscilante, venceu sua divisão, que foi uma divisão fraca, em que o seu principal oponente, que era o Indianapolis Colts, não conseguiu fazer frente muito por conta dos seus problemas também. Os Texans têm o quê? Playmakers, caras capazes de fazer jogadas especiais. CJ Stroud teve um grande ano comparado com seu ano de calouro? Não teve. Nico Collins teve lesões? Teve. Tem lesões no corpo ofensivo, como Tank Dell, Stephon Diggs? Tem. No lado defensivo, teve oscilações também? Teve. Mas é um time que, notem, CJ Stroud, num bom dia, capaz de carregar um time. Nico Collins, antes de se machucar, era um dos melhores da temporada. No outro lado, Daniel Hunter e o Anderson, uma dupla especial. Derek Stingley jogando no mais alto patamar entre os cornerbacks. Então, é um time que, se coletivamente não funcionou tão bem durante o ano todo, pode, em algum momento, se alguns desses caras brilharem ao mesmo tempo, dar muita liga nos playoffs, né? É uma equipe que teve problemas na linha ofensiva, para mim são os principais, e uma desconexão entre o que o quarterback está fazendo, entre o que o coordenador ofensivo está fazendo. Para mim não estão na mesma página. Isso afetou o jogo do CJ Stroud, que jogou abaixo, inclusive em coisas que dependem só dele, né? Coisas que dependem apenas dele, ele jogou abaixo. Então é uma equipe que chega com uma seta não apontando tão para cima, mas tem a vantagem de jogar em casa e tudo mais. Do outro lado, o Los Angeles Chargers, que ninguém esperava tanto no primeiro ano do Jim Harbaugh como head coach, né? Uma equipe que conseguiu dar um choque cultural, assim, né? Corre muito com a bola. O retorno do J.K. Dobbins foi fundamental, o time não vinha conseguindo correr. Defensivamente, teve suas panes, mas é uma equipe que tem capacidade de colocar pressão no quarterback, capacidade de conseguir turnovers. Teve durante grande parte da temporada uma defesa que talvez tenha sido a melhor do ano, e aí depois ela deu uma queda. Mas tem um Justin Herbert, que é um quarterback que tem jogado num ótimo nível esse ano. Leg McConkey aparecendo como recebedor, né? Então, assim, é uma equipe que talvez falte profundidade e talento nesse momento. Nos dois lados da bola, não tem muita profundidade. Mas é uma equipe que geralmente joga de uma forma consistente, tá? Os Chargers vão a Houston como Seed 5, como eu falei, venceram os Broncos na semana 17 e ali já garantiram sua classificação, depois passaram Pittsburgh, né, para garantir esse Seed 5. Então são duas equipes que tiveram altos e baixos na temporada, mas quando eu olho para a seta, eu olho para Los Angeles num momento melhor. Tá? LA vive um momento muito melhor. Tá? Como já falei antes, em termos de nível de talento de jogadores capazes de decidir, eu acho que Houston tem mais. Mas a minha aposta para esse jogo é LA, tá? LA Chargers vence esse jogo, vai ser um jogo duro, um jogo apertado, um jogo que vai até o fim, mas
Eu acho que LA vai ditar o ritmo da partida. Essa é a minha expectativa. E aí talvez um ou outro turnover possam ser o diferencial para os Chargers, que vão vencer um jogo de playoff. E aí o que vem pela frente, a gente não sabe. Vamos passar para o jogo do sábado à noite, 22 horas. Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers se enfrentam pela terceira vez na temporada, já que são rivais de divisão. Tivemos uma vitória para cada um e são equipes que também se encontram em momentos diferentes. Aqui, o fator rivalidade é uma coisa muito impactante. Os Ravens tendo dificuldades nos últimos anos com os Steelers. Isso a gente nunca pode esquecer. Os Steelers são o famoso time cascudo, o famoso time que eu digo traiçoeiro. Traiçoeiro em que sentido? Traiçoeiro no sentido de ser uma equipe que consegue aquelas vitórias improváveis, que consegue um turnover, uma jogada de special team, algo nesse sentido. E quando você olha, o jogo está 3 pontos atrás para eles com a bola na última campanha para ganhar o jogo. Só que os Steelers eles vivem a pior fase deles na temporada. Tá? Pior fase, o ataque está emperrado, não chega a 20 pontos faz bastante tempo. O Russell Wilson, a gente sabe que ele é um quarterback nesse momento, ok, não mais que isso. O ataque depende muito do George Pickens, tá? Como recebedor. Não tem no Najee Harris e no Jalen Warren uma super dupla como as pessoas tentaram pintar durante o ano. No lado defensivo, algumas lesões na secundária impactaram, então a volta desses jogadores ameniza isso um pouco, mas é uma equipe que vem numa oscilação para baixo, vem numa descendente. Enquanto do outro lado, a gente tem um time que começou se alternando, mas que da semana 10 em diante pegou fogo, que é esse Baltimore Ravens, que tem o Lamar Jackson brigando para ser o MVP da temporada, que tem o Derrick Henry mais um grande ano, que caiu muito bem com esse ataque, aquilo que a gente falava, né? O Derrick Henry, olha, não tem mais o valor que ele tinha em 2019, mas nesse ataque ele cai muito bem, né? Então, assim, o jogo aéreo ainda, de vez em quando, os recebedores têm algumas panes, tem, mas muito melhor do que foi nas outras temporadas. E a defesa, que até a semana 10 era uma das piores contra o jogo aéreo, teve seus ajustes. O Kyle Hamilton foi mais para o fundo do campo, ela passou a ser muito mais agressiva e é uma das melhores da semana 11 em diante. Então, é um momento que é impossível, em condições racionais, apostar contra Baltimore nessa partida. Pittsburgh tem o fator tradição, tem o fator rivalidade, e eu nunca vou colocar Pittsburgh num jogo divisional nos playoffs como morto. Se tem uma equipe que sabe lidar com esse tipo de jogo, é o Pittsburgh Steelers. Mas a minha aposta é que o Baltimore Ravens consiga vencer essa partida. Não acho que vai ser um jogo super tranquilo, acho que é um jogo que pelo menos até o terceiro quarto a gente vai ver um bom nível de um placar equilibrado ali, com uma leve vantagem, mas aí eu acho que Baltimore toma conta da partida e leva esse jogo. Agora, já falando do domingo, a gente abre com o Denver Broncos, né, indo a Buffalo enfrentar o Buffalo Bills, tá? Jogo das 15 horas, Denver Broncos e Buffalo Bills. Os Broncos 7º seed, os Bills seed 2, né? Ganharam a AFC East com uma certa antecedência. E... gente, vamos lá. Sou torcedor do Denver Broncos, acho que todo mundo sabe. Estou muito feliz que o time deu um passo de sair daquela lama de campanhas ruins, campanhas negativas, de campanhas frágeis, aquele limbo, mas o Denver Broncos tem uma montanha muito grande para escalar em Buffalo. Essa é a realidade. Os Broncos vão precisar de um jogo praticamente perfeito da sua defesa, desafiando os recebedores dos Bills, obrigando o Josh Allen a segurar a bola, né, e ainda assim evitando essas big plays, tá? Conseguindo turnovers. A chave para Denver passa por sua defesa produzir e dar campos curtos. Bom, o Knicks pode ter uma outra boa campanha contra essa defesa? Pode, tá? Mas em geral o Denver tem dificuldades para correr com a bola, Denver tem dificuldades quando está em descidas longas, e aí é onde Buffalo brilha. Do outro lado, os Bills eles têm um time muito mais sólido, muito mais consolidado. Defensivamente, para mim, é uma defesa subestimadíssima, capaz de anular um ataque na NFL, qualquer ataque na NFL.
Ofensivamente, se os recebedores não são super recebedores, são jogadores funcionais, potencializados por um dos melhores quarterbacks da liga, que é o Josh Allen, que está aí palmo a palmo brigando pelo MVP com o Lamar Jackson, né? Tem sido a grande discussão do último mês. Tá? Uma linha ofensiva que joga em alto nível e não é dessa temporada. Então, um dos grandes pontos aqui é Sean McDermott contra Sean Payton. Tá? Sean McDermott contra Sean Payton. O Sean McDermott tem tido seus problemas lá contra o Andy Reid, teve problemas contra o Zach Taylor na pós-temporada. O Sean Payton é um treinador que já ganhou o Super Bowl, que a gente sabe que é experiente. Ainda assim, eu acho que é uma montanha muito grande, tá? Uma montanha muito grande para o Buffalo Bills escalar. Então eu iria para o Denver Broncos escalar, perdão. Então eu vou de Buffalo Bills vencendo esse jogo, estabelecendo seu controle sobre a partida, e aí os Bills vão ao Divisional Round. Próximo jogo, esse jogo, um jogo de rivalidade. Packers e Eagles, o jogo que aconteceu no São Paulo Game. Esse jogo começa às 18h30, né? É 18h30 ou 18, agora me fugiu a memória, mas acho que é 18h30, tá? No domingo, Seed 7 contra o Seed 2, o Jalen Hurts está saindo do protocolo de concussão, a tendência é que ele jogue, então eu acho que não há temor quanto a isso. E eu acho que os Packers têm a camisa muito pesada. Essa camisa, ela em pós-temporada, ela machuca, ela pesa. A gente viu isso em Dallas, né? Não que Dallas não tenha uma camisa pesada, mas a gente sabe como os Packers são um time copeiro, cascudo e esse tipo de coisa. Porém, o meu ponto com os Packers é o seguinte: você não vai vencer esse grande time dos Eagles, que tem um Saquon Barkley com mais de 2.000 jardas, que tem a melhor defesa da temporada para mim, que o Vic Fangio arrumou essa defesa depois da semana 4, e ninguém consegue, atropelar essa defesa. Os Commanders anotaram muitos pontos no jogo, mas foi uma grande exceção, tá? Sem ter um jogador que seja capaz de ser o diferencial. O Jordan Love, ele é muito bom? É. Mas eu não acho que o Jordan Love, nesse ponto da carreira, no seu segundo ano como titular, seja capaz de potencializar Jaden Reed, seja capaz de potencializar Dontayvion Wicks e esses caras, a ponto deles fazerem um super jogo nos playoffs lá no Lincoln Financial Field. Acho que talvez o melhor caminho seja estabelecer esse jogo terrestre. O problema é que a linha defensiva do Philadelphia Eagles é muito boa. Do outro lado, eu vejo um time que vai talvez ter um pouquinho mais de facilidade para estabelecer o seu plano, que também é correr com a bola, que aí é primariamente correr com a bola, tá? Acho que os Packers melhoraram em relação a outras temporadas defendendo o jogo terrestre, mas que essa linha ofensiva com Saquon Barkley, com Jalen Hurts sendo ameaça, consegue colocar esse plano de jogo em ação. Acho que os Packers vão ter alguns bons momentos na partida, mas vão ter algumas dificuldades, por exemplo, contendo o A.J. Brown, que eu acho que é um wide receiver muito físico para que os Packers tenham o seu skill de cornerbacks, e esse jogo para mim vai para a Filadélfia. Acho que é um jogo que vai também estar aberto durante grande parte, mas naquela reta final, no momento que o couro come, eu acho que os Eagles vão ter mais garrafa vazia para vender e levam essa vitória para a Filadélfia. E no domingo ainda, fechando o domingo de Wild Card, outro jogo que estarei trabalhando, 22 horas, 22h20 começa o jogo. Tampa Bay Buccaneers e Washington Commanders se enfrentam em Tampa. E eu acho esse jogo um jogo divertidíssimo, tá? Um jogo divertidíssimo pra gente acompanhar. E eu vou trazer aqui para vocês, tá? Que é o seguinte: eu estou com um pressentimento que a zebra vai passear por Tampa Bay, tá? Estou com esse pressentimento. Acho que o Jayden Daniels é um quarterback capaz de lidar com essa pressão interna que é muito grande do Vita Veia, do Yaya Diaby, ganhar tempo. Acho que o corpo de recebedores do Washington Commanders com Terry McLaurin pode ter uma vantagem contra essa secundária, e eu acho que o sistema do Cliff Kingsbury com essas rotas cruzando, muitos mesh concepts, ataca esses blitz que o Todd Bowles adora mandar. Então eu acho que o Jayden Daniels está num ponto
nesse seu primeiro ano, capaz de lidar bem com isso mesmo fora de casa. Do outro lado, nós vamos ter Marshon Lattimore contra Mike Evans, um confronto que durante anos, né, na NFC South, quando o Marshon Lattimore jogava no Saints, saiu faísca, tá? Eu acho que ele não é um cornerback capaz de parar o Mike Evans, mas é um cornerback capaz de conter, apesar de que ele teve muitos problemas com o A.J. Brown por conta das faltas. Isso foi problemático. E eu acho que o Washington consegue ter uma defesa equilibrada o suficiente para travar o jogo terrestre, colocar o Baker em algumas situações delicadas. Eu acho que o Baker é aquele cara que ele vai produzir, ele vai conseguir entregar, porque ele tem muito coração, ele joga muito, de uma forma muito agressiva o tempo todo. Mas algo me diz que os Commanders vão aprontar na primeira semana dos playoffs, tá? Vão a Tampa, e para mim vai ser o jogo mais emocionante da semana 1, vai ser decidido no detalhe, e para mim o Washington Commanders vai levar. E fechando essa semana de Wild Card, a gente vai ter os Rams recebendo os Vikings. Um confronto que já aconteceu durante a temporada regular, num Thursday Night Football. Acabou com aquele sack na face mask lá do Sam Darnold que a arbitragem não viu. Um confronto vencido pelos Rams. Tá? Eu acho que os Rams eles têm um ponto muito negativo, que é uma secundária que tem os seus problemas. Tá? Principalmente o corpo de cornerbacks é uma coisa que eles não conseguiram resolver nesse último ano. Mas né? A gente já viu algumas secundárias aí, como a do Detroit Lions, sem grandes estrelas, sem o Carlton Davis, conseguindo parar esse jogo aéreo como foi na última semana. E sendo muito honesto, acho que os Rams têm um pass rush melhor do que os Lions têm neste momento, tá? Só pass rush, melhor. O grande X é, os Vikings vão conseguir inserir um pouquinho o seu jogo terrestre com o Aaron Jones ou vão ficar unidimensionais? Se eles ficarem unidimensionais, a pressão vem para cima do Sam Darnold e aí pode acontecer o que aconteceu na última semana. Ofensivamente, eu não gosto do casamento dessa defesa dos Vikings contra o ataque dos Rams. O ataque dos Rams contra o Blitz tem um quarterback dos mais inteligentes e mais rodados da liga, que é o Matt Stafford. E tem caras com muita produção, tá? Pós-recepção, como o Puka Nacua. O Cooper Kupp é um cara muito inteligente. Jogar contra uma defesa que manda muito o Blitz, você precisa de recebedores inteligentes. Contudo, o Sam Darnold teve um jogo ruim na última semana, mas ele tem uma temporada espetacular. Você tem talento, Justin Jefferson, Jordan Addison e tudo mais. Mas eu também vou fazer uma aposta, que eu acho que, eu não vi como é que tá nas casas de aposta esse jogo, mas para mim os Rams vão conseguir colocar uma zebrinha também, vão vencer esse jogo por 3 pontos e o Minnesota Vikings vai ficar pelo caminho, aquela derrota em Detroit vai acabar custando muito. É isso então, minha gente, foi minha prévia, vamos depois ver o que eu errei, o que eu acertei, o que aconteceu, né? E principalmente não só o placar, mas o que aconteceu no jogo. Não, realmente aqui o time conseguiu correr bem com a bola, não, teve esse problema, não teve e tudo mais. Eu acho que isso é mais importante do que o placar no final. O processo vale mais. Tamo junto, valeu, obrigado e tchau!